Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 42. Estamos vendo a apostila 3, o capítulo 5, na página 19. Estamos falando sobre polias e roldanas. Então, o que é uma polia, o que é uma roldana? É essa máquina simples aqui, é uma roda sulcada por onde passa uma corda, certo? Ela é usada na arquitetura, na engenharia naval, na construção civil, em aparelhos de ginástica, em motores, tá? Na bicicleta, por onde passa a correia. A correia é a próxima matéria. Para que serve a polia? A polia, ela serve para mudar o sentido da aplicação da força. Então, para levantar o balde, você ia ter que fazer o esforço de baixo para cima. E com o uso da polia, você faz o movimento de cima para baixo. Quando você está usando uma polia só, não existe vantagem em relação à força-peso. A força é igual ao peso. Então, eu botei aqui no topo da folha a fórmula que é usada para resolver exercícios de polia fixa. O peso é igual à força aplicada. Quando você usa polias móveis, como aqui no caso do exemplo 2, quando você usa uma polia só, você vai dividir o peso pela metade. Então, na polia móvel, a força potente equivale à metade da força resistente. Então, neste caso aqui, tem a vantagem de diminuir o peso. E depois, com o uso de duas ou mais polias, chama-se talha exponencial, que eu pus a fórmula aqui em cima para aprender a resolver os exercícios, aonde a força potente é igual ao peso divididos por 2 elevado ao número de roldanas. Então, por exemplo, aqui usou 2 roldanas. Então, a força potente vai ser igual ao peso divididos por 2, 2 roldanas. E o expoente é 2. 2 vezes 2 é 4. Por isso que vem esse 4 para cá. Aqui é a mesma coisa. A força potente é igual ao peso dividido por 2 elevado ao número de roldanas. 1, 2, 3. Elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. É por isso que esse 8 está aqui, tá? Então, é importante saber essas fórmulas, não esquecendo que força resistente, neste caso, é a mesma coisa que peso, porque o peso é a ação da força da gravidade vezes a massa do objeto. Então, como aqui o objeto está suspenso, a força da gravidade está atuando, certo? E o comprimento da corda em relação a esses equipamentos? Quantos metros de corda eu tenho que usar quando eu uso cada tipo de polia? O comprimento da corda é sempre o dobro da altura. Então, se você vai trabalhar num pé direito de 2 metros, a corda tem que ter 4 metros. Entenderam? Quem que descobriu e inventou essas coisinhas todas? O lindo e querido Arquimedes, tá? O Arquimedes, então, ele construiu no século 3 antes de Cristo um sistema para puxar as embarcações
para areia que não precisavam de força humana. Eles trabalhavam com, tem um exercício desse aqui no vestibular. Eu achei ele muito complicado para resolver e não pus para vocês. Mas ele contava com a força da areia. Ele fez aquela ampuleta e conforme a areia ia escorrendo, a corda vinha puxando e trazia a embarcação para perto, tá? A aula de hoje a gente termina por aqui com essa explicação das polias, porque eu vou mandar o reforço 4. Como é que se resolve os exercícios de polia? Bom, eu fiz 2 exemplos aqui para a gente aprender, para poder fazer o reforço. Então, no vestibular, no Enem, num concurso público, vocês vão encontrar os exemplos de exercícios. Por exemplo, para hastear uma bandeira, a gente usa uma roldana fixa lá em cima no mastro. Qual é a força que a gente tem que aplicar na cordinha para fazer com que a bandeira suba? Sabendo que a bandeira tem um peso de 100 newtons. Então, começa lá do princípio. A professora já explicou para vocês que a primeira parte de um exercício é aula de português, retirar os dados do enunciado. Então, para hastear uma bandeira, usa-se uma roldana fixa. A partir daqui, eu já sei que a fórmula para a roldana fixa é a força potente é igual à força resistente. Qual é a força necessária? Então, a minha incógnita é a força peso e a unidade de medida é em Newton. Para levantar uma bandeira que tem o peso, e o peso é igual à força resistente de 100 newtons. Agora eu vou jogar na fórmula. Qual é a fórmula? Força-peso é igual à força resistente. Vou trocar símbolos por números. Como esta aqui é a minha incógnita, eu mantenho para poder saber o que eu estou procurando. I é igual, repete, igual. Agora, aonde está escrito FR, eu vou escrever 100. Ponho a unidade de medida e acabou o exercício. Então, a segunda parte da aula é física, ver as unidades de medida, buscar a fórmula. E a terceira parte do exercício é resolução de cálculo, matemática básica. Vamos para o exemplo número 2. Primeira parte, aula de português. Vou retirar os dados do problema. Qual a força? Então, aqui eu já tenho a minha incógnita. A força potente eu não sei. Em newtons, já sei a unidade de medida. Deve-se fazer para sustentar um balde com 50 quilos. Quilo, a unidade de medida de massa. Então, eu já tenho aqui a massa. Sabendo-se que a corda que sustenta passa por uma roldana fixa. Já sei qual é a fórmula que eu vou usar. Considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu pus aqui o dado da gravidade. Por que ele está dando gravidade? Porque como ele deu a massa, significa que eu tenho que, primeiro de tudo, calcular o peso do objeto. Então, o peso do balde de cimento é igual a 50 quilos que ele tem de massa vezes a aceleração da gravidade. O peso do balde é de 500 newtons. Então, agora esses 500 newtons é que eu vou jogar aqui na fórmula. Vou repetir a minha incógnita, vou repetir o sinal de igual, e aonde está escrito FR, eu vou substituir pelo número que eu achei aqui.
Então, a força resistente é de 500 newton. Então, a força potente, como é uma roldana só, fixa, também é de 500 newtons. Agora, e se eu passasse esse sistema aqui do balde para uma roldana móvel? Eu tenho que saber que a fórmula que eu vou aplicar no exercício no vestibular, que eu vou estar sozinha, sem o Google, sem o pai, sem o professor, é para uma roldana móvel, força potente é igual ao peso divididos por 2. Como eu já calculei o peso antes, eu só vou jogar na fórmula. Força potente é 500, onde está o P, eu vou substituir pelo número, 500 divididos por 2, repete. Agora calcula, 500 divididos por 2 dá 250, unidade de medida, força, peso, força potente que eu vou usar para levantar o balde, é metade usando uma roldana móvel, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.